Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Eu tô achando que nós somos muito bonzinhos e temos que ter um dinho, sabe? Sim. Temos que ter... Aliás, disseram que tu ia vir pro Grêmio agora no início de 2025. Pode ter dito, mas eu O que tem de verdade eu mesmo? eu tinha um compromisso familiar que há 3 anos eu vinha protelando, que era de ir passar um mês em Portugal com meus netos, com meu filho, com minha esposa e coisa e tal, e eu não ia deixar nessa oportunidade. E daí eu conversei e disse, olha, eu tenho esse compromisso e depois desse compromisso, pode ser que um dia a gente volte a falar sobre algum assunto Quando é que foi Grêmio. essa viagem? Em dezembro e janeiro. Então podia ter começado a trabalhar em janeiro? Não, eu vim... Os jogadores chegaram eu agora, vim no pô. fim de janeiro. Porra, de chegava Portugal. antes do Wagner Leonardo, do Lucas Eu Esteves, chegava... vim no fim de janeiro. Ainda dá tempo, Guerra. Então eu disse assim, olha, eu volto de lá de Portugal e depois eu vou conversar com qualquer assunto, mas agora não. E pronto, ficamos assim, conversamos uma vez sobre esse assunto e pronto, deixamos. E eu tenho seguido, quando eu posso olhar o jogo, né? Às vezes eu olho o jogo do Grêmio, às vezes ou vejo um jogo do Palmeiras, ou vejo um jogo lá do Manchester. Depende do horário que eu me encontre ali, dentro das minhas novas atividades, que não são nada, viajar com a família e coisa e tal, né? Mas ver futebol é uma... Não. E ver o Grêmio, pelo jeito. Sim, eu vejo, sim. Quando eu posso, né? Claro. Para nós também encaminhar um pouco no final, tem vários brindes, muita gente quer te dar presente, tá cheio de brinde aqui. Obrigado. Isso aqui tá melhor que o Natal. Que bom. Tu vai sair daqui cheio de coisa. A tua ida pro Chelsea ainda é uma ida, né? Ter treinado o Chelsea ainda é um assunto muito curioso entre as pessoas, né? Imagino eu, porque a Premier League só cresceu depois daquele momento, assim. Hoje é disparada a maior liga do mundo, assim. Sim. Né? E ali o Chelsea já era uma potência, enfim, ganhou a Champions até recente e tal. Mas como é que foi tudo que nós conversamos aqui, tá? A gente tava, sei lá, 1h30, 2 horas conversando. A minha ida foi assim. Eu estava 6 anos em Portugal e nós jogávamos a Copa da UEFA lá na Suíça. E aí estávamos classificados entre os 4 finalistas, se não me engano. E aí surgiu a ideia de fazer a renovação por mais um tempo e o presidente da época, o Gilberto Madail, da seleção, disse, não, eu acho que não vou fazer e coisa e tal, vamos esperar o final da Copa para que se faça a renovação e coisa e tal. Eu disse, não vou esperar o final da Copa. Ou fazemos hoje a renovação, ou fazemos agora, vamos conversar aqui com toda a equipe. Eu tinha o Darlan Schneider, que era o auxiliar de preparação física, eu tinha o Murtosa. E aí, não, vamos deixar para o final. Bom, então tá. Então, vocês deixam para o final e eu vou tomar as medidas que interessam a mim. Aí o empresário disse assim, Felipe, eu tenho uma proposta do Chelsea, isso e também, eu vou embora. E fui embora. Mas as pessoas não entenderam, não entenderam. O pessoal em Portugal ficou meio assim, porque era uma campanha espetacular. Era uma seleção que não vinha conseguindo nada, conseguimos o 2º lugar na Copa da UEFA, o 3º lugar no Mundial de 1996. 2006, desculpe. Depois conseguimos a classificação automática sem ir para 2008 na UEFA de novo. Estávamos nas finais e eles não entenderam. Eu só disse, o presidente falou que só iria pensar em renovação depois de terminar o campeonato. Eu já acertei a minha vida, pronto. E aí tu vai ao Chelsea e tu chega na metade do ano de 8, tô certo? Chego metade de 8, né? Chego em 2008 e fomos bem, razoavelmente bem. Nós estávamos bem, razoavelmente, então éramos 2º ou 3º no campeonato, classificado na Champions, na primeira fase, classificado
na FA Copa, Cup na deve Copa do ser. Rei, lá. A FA Cup deve ser. Lá em Portugal, lá Na na Inglaterra. Inglaterra. E aí eu tenho um problema com um determinado jogador em que eu tinha tomado algumas atitudes. Por exemplo, eu não aceitava que ele jogasse como jogou no ano anterior, lesionado do joelho, tomando infiltrações e tirando 60 centímetros, 60 milímetros de pulso todo o jogo. Caramba, velho. E aí eu tomei, não, tu vai te operar e depois vou. Uma confusão. E aí saí do Chelsea. Mas, entre aspas, esse jogador ganhou a queda de braço. Pode ser. Ganhou. Mas a língua, que é o que a gente mais debate... Porque assim, Atrapalhou. eu ia contextualizar, porque, cara, Não. tudo que nós falamos aqui de Atrapalhou. relação com os jogadores, de poder, né, ter essa relação de confiança, a língua deve ser primordial para isso. Primordial, sim, foi. Atrapalhou. Porque eu não tinha liberdade. Eu não falando inglês, eu não vou ter a liberdade de contextualizar como eu estou falando contigo. Eu não tenho palavras diferentes daquilo que eu aprendi. Então, não dá para. O jogador não dá para a gente ser. Aqui, só seguir isso. Muitas vezes tem que fazer algumas Pegar um coisas. atalho, né? É. Pra chegar no mesmo lugar. Mas tu tinha o Deco, que era teu jogador. Tinha o Deco, tinha o Alex, eu acho que era do zagueiro aquele. Não tava eu tinha o contigo. lateral direito que era do Porto, que Ah, tinha o ido. Ricardo. Não, o Ricardo Carvalho era Ricardo o meu Carvalho. quarto zagueiro. Tinha um goleiro, o terceiro goleiro, que era Português? também que é português, que tinha vindo do Porto. Esse time era do... Mas eu tinha 7 africanos, tinha lá 8, 9, 10 ingleses, eu tinha um alemão, um croata, eu tinha 10 nacionalidades. E a comunicação era em inglês. Era inglês. Não era fácil, Bah. mas são Mas foi uma experiência ótima. linda. Vivi muito bem lá, foi ótimo. Não, tirando os vinhos, eu tô dizendo... Não, muito bom, muito bom. É. É muito bom. Quando os caras falam da tua passagem, comparam muito com a do Lucha no Real Madrid, né? E falam, pô, o Filipão treinou o Chelsea, coisa lá. Mas foram passagens históricas, icônicas, mas que eu não sei. Como é que tu dá uma nota assim? Tipo assim, cara, eu fui bem, mas falta. Como é que tu resume assim? Hoje eu faria alguma coisinha diferente nas minhas colocações como pessoa e eu agiria um pouco diferente com grupos, porque as coisas vão te colocando, vão te dando, sinalizando diferente. Uma ou outra coisa eu faria diferente, mas eu não tive a total espontaneidade, eu não tive a total liberdade de ser o Filipão que eu sempre Isso aí era primordial. Isso era primordial. Agora a qualidade dos caras é muito foda, né? É muito. Eles loucura, tinham- né? Acho que o Tchevchenko também era desse time. Sim, tinha. Puta, Drogba. Drogba, Deve ser um desses aí que tava. Era o Anelka, que acho que deu Então confusão. tinha lá 7 jogadores de seleções do Do mundo? Não, do mundo tinha uns 10, 12, 14. Que eram das suas Quando seleções. as seleções eram convocadas da data FIFA, eu tinha 6, 7 só.